Olá, professores, tudo bem? Eu sou Fábio Eduardo de Oliveira, aluno do curso de Gestão Empresarial da FATEC de Itapetininga e estou apresentando o meu trabalho de conclusão de curso, com o tema de inovação e gestão da diversidade e inclusão nas organizações. Este trabalho ele foi orientado pelo professor Marcelo Antônio Ribeiro Camargo, professor Marcelo Camargo, né, onde me orientou sobre todas as situações, né, e o transcorrer do trabalho, ok? Eu vou fechar um pouquinho essa câmera aqui para poder apresentar, senão ela vai ficar em cima dos textos, né? E aí eu abro ela assim que o slide proporcionar uma qualificação aqui para a apresentação da imagem, tudo bem? Então vamos lá, vamos iniciar a apresentação. Primeiramente, né, eu dedico aqui este trabalho, né, a minha esposa, aos meus filhos, que me apoiam aqui nessas trajetórias aqui e que sirva de exemplo para eles, né, tendo um reconhecimento aqui sobre os estudos, né, e a importância deles. Como epígrafe, né, eu trago aqui a frase que aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo de atuar, né, e nunca se arrepende. Essa frase do Leonardo da Vinci aqui que é muito marcante. Então vamos lá. Referente ao resumo deste trabalho, né, no contexto que foi apresentado, ele irá abordar um tema bastante polêmico, né, que é a diversidade e a inclusão nas organizações. Nesse trabalho eu fiz o trabalho de forma única, individual, né, que outros colegas já tinham outros grupos, então fui orientado pelo professor desde o quinto semestre a transcorrer com ele de forma individual. Então, nesse trabalho, né, eu considerei que o Brasil é um dos países mais diversificados em cultura, né, e em destaque na sua literatura internacional também. Então, ele é reconhecido internacionalmente por essa razão. Né. Porém, mesmo com a diversificação natural encontrada de norte a sul deste país, ainda podemos nos deparar aí com alguns indicadores negativos, né, indicadores sociais, de desigualdade, né, que a nossa política aí tenta desmistificar, né, e algumas ações de forma colaborativa vêm tentando auxiliar, né, com as práticas sistematizadas de gestão. E aí a gente transcorre aqui para a abordagem dentro das organizações, né. Por essa razão, este trabalho foi desenvolvido para que possamos analisar a diversidade e a inovação nos ambientes de gestão empresarial, onde o principal objetivo, né, é trazer esses conceitos positivos, os impedimentos, as diferenças de cultura, os impactos organizacionais e sociais, né, que o tema de diversidade e inclusão sugere, né, na condução dessa gestão. Ok? Então, sobre a introdução, o principal objetivo foi apresentar a evolução de um tema importantíssimo, né, que trata a inclusão e a diversidade nas organizações. Para isso, nós precisamos esclarecer dois pontos de extrema importância. Atender à necessidade da adaptação, né, organizacional, contribuir de forma significativa de pesquisa acadêmica sobre o tema no país, é fundamental. Foi utilizada a pesquisa bibliográfica e desenvolvimento de um estudo de caso, né, para apresentar o tema proposto, definindo uma região específica ou uma empresa em potencial relacionada ao tema. Para o desenvolvimento do trabalho, né, utilizei todo o plano conforme as unidades 4 a 17 do método de produção do conhecimento, né, que consistia na estrutura lógica e nas definições de subitem para pesquisa. Sobre a introdução, né, a introdução ainda temos abordagem sobre os conceitos de propósito, evidenciamento e aprofundamento das perspectivas, a cultura e as experiências distintas, de que forma elas colaboram para a formação de um repertório com amplitude e pluralidade do tema. Descrever como os principais passos a serem realizados para atingir o objetivo principal deste trabalho de graduação, demonstrando uma organização e sua gestão empresarial,
como ela deve estruturar os processos, definir os objetivos, estabelecer as metas, poder implantar um programa de inovação e inclusão na sua diversidade. Tudo isso levando os conceitos das matérias que nós estudamos até hoje, com planejamento estratégico, direito empresarial, que cai muito sobre esse tema. E por fim, apresentar um estudo de caso realizado concretamente com uma pessoa em uma empresa, refletindo os quais soluções podemos oferecer à organização, diversidade e inclusão aliadas à inovação. A função das organizações, como responsabilidade social, tem um dos seus principais temas a atualidade, sendo ela pública ou privada, e é uma responsabilidade social. A responsabilidade social ela é uma visão real, atual, para que as organizações tenham este preceito no seu planejamento estratégico. Na gestão empresarial, a responsabilidade social se tornou uma variável de grande importância, que tem um alcance de vantagem competitiva. As empresas que têm em suas operações voltadas para essa responsabilidade social não é a mesma que abandona seus lucros, Ela, muito pelo contrário, ela ganha em termos de responsabilização social, ética. Isso envolve também não só as questões de diversidade, mas como sustentabilidade. São fatores que são aliados. Okay? E aí, entrando um pouquinho nesse tema, segundo Rodrigues, o seu texto de 2014, a responsabilidade social diz respeito a um conjunto de ações, comportamentos e atitudes das quais podemos destacar os compromissos éticos e com o desenvolvimento profissional, a valorização da diversidade e a empregabilidade para o público interno, a reciclagem e a compensação da natureza pelos impactos ambientais e o uso de recursos para o meio ambiente, e o voluntariado e as iniciativas para a redução da pobreza com a sociedade. Então, são alguns fatores que condizem com a responsabilidade social. Muitas empresas ainda praticam a cultura da heterogeneidade, mantendo em seus quadros a maioria de pessoas homens, do sexo masculino, e isso já está mudando, graças a Deus está mudando muito. E fora de suas paredes, tendo uma estratégia competitiva junto ao mercado de trabalho e aos seus clientes como uma principal justificativa. E não como uma maneira ideal de utilizar dessa situação como uma ferramenta de inclusão social, mas uma maneira de se manter com essa responsabilidade visto as organizações. Quando se fala da diversidade, é comum que apareçam ideias e discursos em defesa da importância da inclusão social, mas não consta só o aparecimento, é preciso colocar isso em ação. A primeira conclusão, por consequência, é de que a valorização dessas pessoas precisam ser consideradas, precisam ser expostas. As organizações devem estar alinhadas a essa visão no ambiente profissional, visando a ética e o respeito que o tema traz, em questão a figura do colaborador, para trazer as melhorias dos negócios. O tema de inclusão nas organizações, de acordo com os autores Ferdman e Broad, passou a ser mais visto e discutido no fim do século XX, e há 20 anos atrás, e se refere ao julgamento ou à percepção de aceitação de pessoas, com o sentimento de ser incluído e valorizado como membro da organização, nos diferentes níveis, afinal, todos nós temos um sentimento de pertencimento a um grupo, que é essencial, e ela vai além da diversidade e da materialização. A identidade pode ser entendida em dois níveis, o pessoal e o social, ela e o conhecimento do indivíduo que pertence a um grupo ampliado e significação do emocional. E aí a gente traz uma imagem, neste contexto aqui, onde 76% desse público atuam na diversidade a um valor declarado, ou uma área de prioridade para a organização. E 33% concorda que a diversidade é uma barreira no avanço da organização. Então a gente ainda encontra essa barreira aqui na diversificação dos fatos. Okay? Sobre a diversidade no Brasil, ela tem tamanhas dimensões territoriais, então espera-se que exista claramente uma heterogeneidade na sociedade,
com formas diferentes de compreensão da realidade, valores, crenças, né, que influenciam o contexto positivo dessas organizações, como as experiências dos indivíduos, né, nelas vivenciadas. A diversidade também pode ser considerada, em sua simplicidade, um ponto de vista e sua variabilidade, né, na compreensão, mas pode também ser entendida como uma representação de pessoas com diferentes níveis, classes, aspectos sociais. Inclusão e comportamento de inclusão, experiência de inclusão, entre outras denominações, transformam este ponto como algumas das variações em que o termo aparece na literatura. Porém, é um ponto de concordância entre a maioria dos autores, que é a inclusão que se relaciona com o indivíduo, percebe que está sendo tratado, né? E por conta dessas características, tem essa ligação de pertencimento, de raça, de gênero, de religião, isso segundo Davidson, Ferdman 2001 e Ferdman 2002. Né? Então eu trouxe uma figurinha aqui, né, que traz a questão de pertencimento, né, que todos são iguais, independente das suas diferenças. A exclusão social é aplicada nos enfoques teóricos, né, de diversos aspectos, né, ou meios, quanto à sociologia do trabalho, da administração e da sociabilização. Pereira e Hanashiro sugerem a existência de uma prática institucionalizada de exclusão e discriminação, que tem resultados desastrosos, né, para fatores como comprometimento organizacional, satisfação e significado. Então, podemos concluir que a exclusão ela tem um fator totalmente negativo, né, por segregar indivíduos, elementos. Então, trouxe o ponto aqui onde tem as 4 variantes, né, e principalmente a exclusão que nós vemos aqui, facilmente essa exclusão. O gerenciamento da diversidade, nos últimos anos, né, podemos notar um crescente movimento organizacional no sentido de adotarem programas de gestão de diversidade em maior ou menor grau, né, nesse caso em menor grau, de inclusão como parte de suas estratégias organizacionais. Então a gente percebe-se que tem sim uma cota, né, efetiva para inclusão nas organizações, mas que ainda não reflete a realidade. Temos ainda muito a ser feito com a gestão da inclusão, né? Então ela defende uma transformação sistêmica na organização e não se preocupa apenas com sistemas de recrutamento e seleção. Eu gostaria de dar um depoimento pessoal também, porque não é só sobre a gestão da inclusão, né? Quando a pessoa pertence ao grupo, ela não está cumprindo só uma cota, ela tem que se sentir parte deste grupo, né? Então é essencial que a empresa dê este apoio aos indivíduos. Sobre a avaliação da diversidade e inclusão, ela é caracterizada pela representação de pessoas de diferentes níveis, né? A inclusão vai além da diversidade, não referindo somente à representação numérica, mas de grupos sociais, a condição que eles vivem, como eles atuam e a autenticidade de cada um. Programas de diversidade podem ser avaliados sobre diferentes aspectos, né, e sendo uma forma de analisar a estrutura organizacional da empresa, em sua efetividade. Medidas de rotatividade, absenteísmo e demografia são simples e fáceis de serem obtidas se a área de gestão de pessoas for minimamente estruturada. Instrumentos que medem climas organizacionais, por exemplo, podem avaliar, né, essa própria percepção do clima da organização. Depoimento sobre a inclusão, né, e aí eu trago aqui o meu depoimento. Eu sou uma pessoa com CID de deficiente físico, tenho uma prótese no joelho adquirida há alguns anos, né, e hoje faço parte de uma oportunidade de empresa, né, onde trabalha pela cota de deficiente e tenho muita felicidade nessa realização. Então é um depoimento pessoal, né, que eu trago aqui para os professores, onde eu consigo me estabelecer e me manter no mundo profissional, atuando normalmente. Então, aos 46 anos, sou um profissional de uma grande empresa internacional, já estou na IBM, tenho cargo de gestão e executo funções normais, como qualquer outro colaborador. E aí, meus agradecimentos finais, minha família, esposa, aos professores da FATEC, em Itapetininga, em especial o professor Marcelo, aí, que nos deu atenção e a colaboração intensa e incessante ao longo desse curso. E aí eu deixo a última frase
tudo que o sonho precisa para ser realizado é que alguém acredite nele e possa ser realizado. Ok? Muito obrigado e um excelente final de ano.